Mulher tem prazo de validade? Eu já vou responder sendo bem direta. Não tem prazo de validade porque nós não somos coisas para ter prazo de validade. Nós somos seres humanos complexos do gênero feminino, obviamente. Então, não temos prazo de validade. Pergunta aqui respondida. Mas por que será que a gente enxerga e a gente vê hoje com muito mais clareza? Sim, porque isso sempre existiu. Gente demente, gente louca, gente problemática, com transtorno, gente sempre teve. A diferença é que hoje nós temos YouTube, nós temos Google, nós temos redes sociais. Então qualquer Zé Mané se acha no direito de botar a boca lá e sempre vai ter um outro idiota que vai concordar com o primeiro idiota achando que ele está certo. Assim como tem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Ou que, por exemplo, você não tem que vacinar o seu filho contra a poliomielite. Eu conheço médicos, um médico específico, que ele era contra vacinas, não quis dar a vacina nos seus filhos. Um deles pegou pela poliomielite e hoje anda de muleta. Médico, eu não estou falando de gente ignorante, estou falando de gente que estudou, né? Mesma coisa, essa teoria que a Terra é plana. Tem um cientista que fala sobre isso. Louco tem em todo lugar. Gente demente com problema, com desvio mental, tem em todo lugar, em qualquer gênero, religião, país, não importa. Isso existe, tá? E só que hoje a coisa ficou muito mais clara, porque as pessoas têm rede social, as pessoas têm perfil. Então, elas vão lá e elas falam. Então, hoje a gente vê com muito mais intensidade esse tipo de coisa. O que eu penso sobre isso, das pessoas que têm esse tipo de discurso patético? Bom, vamos falar aqui como psicanalista, tá? O pessoal da área da saúde vai concordar comigo. Veja, desde quando você é criança, você passa por várias fases, né? Desde quando você nasce, né? A fase anal, a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a latência. Tem uma fase chamada de complexo de Édipo. O que eu acredito muito nesses homens que pregam esse tipo de coisa é que alguma coisa ficou mal elaborada nessa fase do complexo de Édipo, ou talvez na pré-adolescência, né, quando a sexualidade volta muito à tona. E muito provavelmente existe um problema ali, talvez com a figura materna, que ele não conseguiu compreender. E quando eu falo isso, eu não estou aqui culpando uma outra mulher. Não. Mesmo porque a gente sabe como a nossa vida é dinâmica, como a logística é difícil. Estamos falando aqui, por exemplo, de mães que têm que sair para trabalhar 4 horas da manhã. E tem que deixar os seus filhos ou numa creche, ou com uma vizinha, ou com uma irmã, um amigo, e voltam muito mais tarde da noite. E, de repente, essa criança não entendeu isso. De repente, na cabeça dele, né, desse menino, ele achou o seguinte: a minha mãe não me amou. Não é que ela não amou, ela amava. Só não amou do jeito que ele imaginou que deveria ser. Talvez ele quisesse mais atenção ali, aquela mãe não conseguia dar, porque ela tinha que trabalhar, ela tinha que botar comida na mesa, ela tinha que pagar conta, né? Ou seja, pelo motivo que for. Eu estou falando aqui do que é um cenário real, né, do mundo, mas a gente sabe que tem outros casos também, de mães que de repente largam e não querem saber, não estão nem aí, não cuidam, não dão de fato a atenção que aquela criança precisa. E aí essa questão dessa fase do complexo de Édipo fica um pouco mal elaborado. Ele não ultrapassa essa fase e quando chega na adolescência, 18, 19, 20 anos, 17, 18, 19, 20 anos, ele se revolta contra o sexo oposto, no caso a mulher. Por quê? Porque existe uma coisa que não foi bem administrada lá dentro. Como psicanalista, que eu posso falar o seguinte para vocês. Quando eu estou analisando uma pessoa, a pessoa está vindo me contar um caso, qualquer caso, tá? E ela está ali falando, tal. Na conversa com ela, eu estou aqui observando quando ela começa a colocar muito sentimento em algo. E esse sentimento pode ser positivo ou negativo. Sempre quando existe uma força, um sentimento muito forte, para você tentar negar algo, sabe, uma força muito grande, o que significa isso? Eu tenho um pensamento, uma pulsão aqui, e que de repente esse pensamento na minha consciência, aqui no meu frango, não é muito bem aceito por mim. Eu não quero ver esse pensamento. O que eu faço nessa hora automaticamente? Eu pego esse pensamento que eu não sei lidar, que eu não aceito, e eu jogo lá para o meu inconsciente. No meu inconsciente eu não tenho acesso. Lembra? Quem fez o curso de terapia noturna sabe do que eu estou falando. Só que esse pensamento que está no inconsciente, ele precisa vir à tona de algum jeito para você enfrentar esse pensamento. E existem várias formas, né? Uma delas, por exemplo, na histeria, é a somatização.
você começa a ter dores pelo corpo, você começa a sentir coisas, hora é na garganta, hora é nas costas, hora é não sei o quê, a dor anda pelo corpo, cada hora é uma coisa. É uma forma que a consciência aceite que esse pensamento retorne de maneira disfarçada. Outra forma é com você colocando o ódio, com você negando aquilo. Então, sempre quando existe um sentimento muito forte, principalmente o ódio, você pode contar que existe algo mal resolvido ali. Ah, Fernanda, mas você fez um vídeo uma vez esculhambando com os Miguel. Eu não tenho problema com a figura daquele rapaz. Porque, para mim, como psicanalista, fica muito claro que ele tem problema, que ele precisa, de fato, resolver. Veja, é um direito que ele tem de não querer namorar, de não querer casar, de não querer se relacionar, né? Os celibatários sempre existiram. O que não é normal é esse ódio. A mesma coisa aquele homem hétero que tem ódio de gay. Eu tenho ódio de gay. Eu acho que gay tem que morrer, que isso não é aceito, que não está na Bíblia. E começa. Toda vez que existe esse ódio, tem algo, talvez um pensamento, que na consciência dele, ele não aceita aquele pensamento. Eu não posso estar pensando isso. Então eu jogo para o meu inconsciente, o pensamento volta e eu nego. Eu nego com toda a força, aí eu xingo, eu boto defeito. É uma forma que a gente tem de aceitar aquele pensamento na consciência. A mesma coisa são esses homens que colocam as mulheres acima dos 30 anos como imprestáveis, como se nós fôssemos coisas, né? Como se fôssemos incubadoras. Nós só servimos para ter filhos, né? Para casar e ter filhos, e só servimos para estética. E aí a gente tem vários casos aqui que derrubam. Um deles é o Keanu. Keanu Reeves. Muitos dos Miguel, inclusive, dos Red Pill, eles estavam falando naquele vídeo para mim que o Keanu Reeves, ele era Miguel. E aí Keanu Reeves apareceu com uma mulher bem mais velha do que ele. Eu tenho aqui a foto para mostrar para vocês, a fotinho dela, bota a fotinho dela aqui. E eu vou pegar o nominho dela aqui, que foi o primeiro caso que eu vi. Cadê? Aqui, ó. Keanu Reeves e Alexandra Grant. Olha só que espetáculo, né? Agora, olha que interessante, né? Ela não é mais velha do que ele. Ela tem 46 anos, ele tem 55 anos. Ela assumiu seus cabelos brancos. Ela também é muito bem sucedida na carreira. Mas olha só que engraçado como é a sociedade, né? O Keanu Reeves, ele pode ser galã aos 55 anos. Ela, por ter 46 anos e ter cabelos brancos, não está à altura dele? Sendo 9 anos mais nova do que ele? Para você ver como a sociedade, né, como a questão da idade para a mulher é algo muito mais pressionado, cobrado do que para o homem. Para o homem, a questão da idade ou de um cabelo branco é apenas um detalhe. Para a mulher, não. E isso é cruel com a gente. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar o quanto antes. Então, Keanu Reeves, Miguel, vocês tomaram no cu. Porque ele apareceu com uma mulher que não tem 20 anos, uma mulher com cabelos brancos, né, que de repente não é tão bonita como a gente tem que ser uma mulher, um espetáculo, uma deusa. Não, é uma mulher competente, que trabalha, e estava lá, né, muito bem assumida, sorridente, no tapete vermelho e de braço dado com ele. Ótimo, tá? Outro caso aqui que eu queria mostrar para vocês, isso é bem interessante. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, veja, a diferença de idade entre eles é de 25 anos. Ela é mais velha do que ele, 25 anos. Eles só conheceram quando ele tinha 17 anos. Ela, então, era casada e tinha 3 filhos, tá? E aí, ele com 17 anos, os pais viram, de repente, uma proximidade maior, se preocuparam com isso e mandaram ele finalizar os estudos em Paris. Sabe o que ele falou para ela? Eu não vou desistir de você, eu vou voltar e vou casar com você. E casou mesmo. Quando ele ganhou as eleições e ele assumiu a presidência da França, a primeira coisa que ele falou é: agradeço a minha esposa, porque sem ela eu não teria conseguido chegar aqui, né? Então, assim, ele assumiu, inclusive, os 3 filhos dela, adotou, hoje ele fala que ele é avô de 7 crianças, né? E são muito felizes e, enfim, tá tudo maravilhoso ali para eles. Outro caso, ele falou assim: você não vai se livrar de mim, eu vou voltar e vou casar com você. Foi essa frase que ele usou. Outro aqui importante, né? Olha aqui, esse aqui eu queria embora. É o Wolverine, minha gente, né? Hugh Jackman e sua esposa, acho que é Deborah o nome dela.
Ele tem 52 anos e ela tem 65 anos. E eles têm, obviamente, 12 anos de diferença. Eu estou vendo aqui porque eu anotei para não esquecer o nome deles, tá? Eles se casaram em 95. Então, eles estão há 27 anos juntos, tá? Vejam que ele é um homem que vive da imagem, né? Tem um puta corpo, tido como galã, bonitão. Eu acho ele muito bonito. É esse tipo de homem que eu gosto, pra falar a verdade, tá? Assim, né? Eu gosto dele. Aliás, eu gosto de vários tipos. Tava aqui pensando, né? Gosto do Hugh Jackman, o Sil, acho ele lindo, acho ele aquele homem tão sensual, né? Então, voltando aqui. Volta, Fernanda, volta. Tarada. Por que eu fiz questão de colocar essa foto? Principalmente pela questão estética. Ele é um homem que super trabalha o corpo, que pega papéis como do Wolverine, e ela já, 65 anos, já está fora dos padrões tidos como estéticos e aceitos. No entanto, eles estão casados aí há 27 anos e são muito felizes. Outro caso, né? Vamos mais um aqui para vocês verem. Esse aqui. Aaron Taylor Johnson e a esposa, que chama Sam. Ele 32, ela 55, eles estão casados há 5 anos e têm 2 filhas. Ela foi diretora do Bafônico 50 Tons de Cinza, minha gente. E eu tô aqui pensando, né? Ela tem 2 filhas, eles estão casados há 10 anos, então eles casaram, ela tinha 45 anos. Então ela foi mãe das 2 filhas após os 45 anos. Para você ver como essa teoria aí que, porque a mulher após os 30, 35 anos não pode gerar filhos com problema. Veja, isso pode acontecer em qualquer idade. A gente sabe, obviamente, que com o tempo existe um desgaste dos óvulos, mas, para os desinformados de plantão, o espermatozoide também envelhece. Isso já é comprovado cientificamente. Eu não estou aqui no acho. Eu estou falando de comprovação científica. Então já se sabe que a qualidade de um óvulo depende de 50% da mulher e 50% do homem. Quando eu fui fazer o meu processo de fertilização, e agora eu posso falar com propriedade, porque foi comigo, né? Eu já estava com 40 anos quando eu fui fazer a coleta dos meus óvulos. E essa era uma preocupação, se eu iria ter ainda óvulos de qualidade. Como eu tinha feito uma cirurgia de endometriose, eu tinha que ficar 6 meses aí secando o útero para poder retirar os óvulos depois e fazer a fertilização. Eu tomei algumas vitaminas. Hoje existem vitaminas que dão uma espécie de energia para as células. E os óvulos nada mais são que células. Então, a coenzima Q10, por exemplo, na ordem de 400 miligramas ao dia, durante 3 meses, faz com que ocorra uma espécie de reversão, né, na qualidade dos óvulos. Então, eu passei a tomar isso, eu tomei durante 3 meses, 4 meses, para ser mais precisa, e aí eu fiz a coleta dos óvulos, coletou também o espermatozoide do meu marido, gerou ali o embrião. Esse embrião que foi gerado, ele foi para biópsia. Na fertilização in vitro, a gente tem a oportunidade de fazer uma biópsia. E essa biópsia testa-se mais de 300 tipos de transtornos, de síndromes, né? Incluindo a síndrome de Down, síndrome do X frágil, uma série deles. Então, quando veio na minha cabeça, engraçado, né? Eu sabia que para uma mulher acima de 40 anos, 90% da probabilidade do óvulo vir reprovado, ou seja, vir com alguma alteração genética, era de 90%. Apenas 10% de chance dele vir aprovado. Então, na minha cabeça, ele ia vir reprovado, né? E, para minha surpresa, ele veio aprovado. Quando veio aprovado, ele vem a qualidade do embrião. Eles classificam o embrião. Primeiro, a parte morfológica dele, né, a parte externa dele, em A, B, C, D e E. E depois eles colocam a parte interna de fragmentação, que começa com AA, AB, AC, BB, BA, BB, entendeu? CD, né? Obviamente, a última escala deles é aquele que é um DD, por exemplo, que é aquele embrião que está todo cheio de alteração genética. Gente, o meu embrião foi 4AA. E eu tomei um susto. Por quê? Porque 4AA é a melhor qualidade de embrião que pode existir. E eu perguntei para os meus 2 médicos. Eu falei, esse embrião, qual que é a diferença desse embrião para o embrião de uma mulher de 18 anos? Meu médico olhou para mim e falou, um embrião 4AA é como se o seu embrião tivesse 18 anos, como se você tivesse 18 anos. É o embrião de uma mulher de 18 anos, e não uma mulher de 40.
Eu acredito que seja por conta da coenzima Q10, por exemplo, que foi tomada. Assim, quando eu fiz, eu estava com 40 anos. A Isa vai fazer 3. Então, assim, já faz um tempo, acredito que hoje ainda tem outros tipos de suplemento, né, de medicamentos que podem melhorar isso. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que essa ideia que se tem de que a mulher acima dos 35 anos, ela não vai poder ter filho, claro, existe um risco maior? Existe, mas existe também vários tipos de suplemento e várias formas de você conseguir engravidar, e a tendência ao longo dos anos é isso ficar cada vez mais acessível. Antigamente, por exemplo, as mulheres não congelavam seus óvulos, não existia essa possibilidade. Quando começou a aparecer, ainda era uma técnica muito ruim, né? Hoje a gente usa o congelamento por vitrificação. Então, na hora que você descongela, muito louco isso, né? Na hora que você descongela esses óvulos, eles estão perfeitos, como se você tivesse acabado de tirar da mulher. Entendeu? Então, hoje existe essa possibilidade da mulher congelar os seus óvulos, hoje com 35, 36, 37, 38, 39, 40 anos, né? No meu caso, eu estava com 40 para 41 anos. E aí, depois, mais pra frente, quando ela quiser engravidar, ela tem os óvulos dela. Mesmo que esses óvulos não possuam qualidade, ela pode partir para a ovodoação, que é você pegar o óvulo de outra mulher ou comprar os óvulos, por exemplo. Existem bancos de óvulos na Europa, nos Estados Unidos. Eu sei que eu estou falando porque eu passei por tudo isso. E foi uma coisa que eu cogitei. Eu falei, se os meus embriões vierem reprovados, eu vou comprar um embrião de fora, ou uma ovodoação. Sem problemas, eu queria ser mãe, entendeu? Tem barriga de aluguel, tem a barriga solidária, que chama, tem adoção. Você pode ser mãe da forma como você quiser, ou não ser mãe. Você pode optar também não ser mãe, você está no seu direito. Então, na minha visão, esse tipo de discurso patético e boçal, na verdade, fica muito claro para quem estuda a mente humana, e acho que os profissionais da saúde que estão aqui me assistindo vão concordar comigo. Isso na verdade, é uma forma de defesa desses meninos, porque são meninos, e eu acho, inclusive, que o Ministério Público tinha que tomar uma providência com relação a isso, né? Esse discurso de ódio contra a mulher, e agora com relação à idade dela, a mulher sempre sendo eternamente massacrada. Eu acredito sim que teriam que tomar uma providência com relação a isso, mas isso, na verdade, assim, porque, veja, se você pegar um discurso de um menino desse, de 17, 18 anos, para ele, uma mulher de 30 anos, de 35 anos, é como se fosse a mãe dele. Então, claro que ele vai achar velha. Só o Emmanuel Macron que não. Mas é claro que ele vai achar velha essa mulher, porque para ele tem 17, ele tem 18, e eu percebo que a grande maioria desses meninos são extremamente jovens. Então, de repente, eles, pela insegurança deles, por eles não aceitarem muito bem essa questão da mulher, do que a mulher representa para eles, e aqui a gente está falando, de repente, da primeira figura materna deles, eles encontraram pessoas ali que apoiaram esse sentimento de vazio que eles têm dentro deles. Né? Você imagina o seguinte, é um pensamento, sabe assim, o pós-adolescente que não conseguiu superar a fase de adolescência? É isso, você vê que são pós-adolescentes que ainda não têm maturidade cognitiva. Então, qualquer imbecil, qualquer um idiota que aparecer na internet e falar alguma coisa que de repente conforte o coração dele, mulher não presta, mulher é interesseira, mulher acima dos 30 anos não serve para nada. Quem é a mulher acima dos 30 anos para ele? É a mãe dele. Então isso fica muito claro para mim. Eu que estou aqui, estou acostumada a lidar com milhares de pessoas, tem gente no mundo inteiro, tem um monte de canudo aqui. Não existe comprovação científica disso. O que eu estou falando é a minha impressão de quem está no campo, de quem está atendendo pessoas todo dia, o dia inteiro. Inclusive homens héteros. Inclusive, pasmem, migtou. Por que me procuram? Porque eles estão infelizes, eles não estão felizes assim. Eles querem resolver, eles querem ser como todo mundo. Isso é uma defesa. E precisa ser procurada ajuda. Precisa fazer uma terapia, procurar uma psicóloga, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Mas tem que procurar ajuda, porque o que todo mundo quer nessa vida é se realizar e ser feliz. De novo, as pessoas têm o direito de viver a vida como elas quiserem. É um direito que você tem de não casar, de não querer ter filho, de trabalhar com uma coisa ou outra, de mudar de carreira. Você tem o direito de fazer o que você quiser da sua vida. Mas a partir do momento que você começa a atacar o outro com esse ódio, com esse desespero, com essa força, você pode contar. Tem pensamentos aí que não estão muito bem digeridos.
e merecem a sua atenção. Um beijo.